Olá, boa tarde, meu nome é Cecília, eu comecei a praticar meditação em 1988, né? Já faz mais de 25, 26 anos que eu pratico essa técnica e agora tenho como missão ensinar as pessoas a meditar. E por que que eu escolhi, nesse momento da minha vida, ensinar as pessoas a meditar? Primeiramente, porque eu, por experiência, por ser moldada a minha vida com a meditação, por ter começado essa prática há muitos anos, eu percebi o quanto essa prática incorporada na minha vida me ajudou em todos os sentidos. Porque comecei a praticar meditação com o professor De Rose, o brasileiro, e tinha uma mestra que era a professora Solange, e eu comecei a praticar yoga, e dentro da prática de yoga tem um anga de meditação. E eu me encantei pela técnica. Primeiro que é uma técnica super simples, eu aprendi e senti os efeitos imediatos, assim, eu me sentia muito bem com a meditação, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter mais prazer, e isso tudo foi incorporando na minha vida de tal maneira que eu nunca mais parei de meditar. E a outra coisa que eu tenho dito, assim, eu fui uma pessoa e sou uma pessoa mais feliz por motivo da meditação. Porque, por exemplo, eu tinha uma certa tendência a uma tristeza de final de tarde, que ela, com o tempo e com a prática de meditação, simplesmente sumiu da minha vida. Eu, potencialmente, podia ser uma pessoa depressiva, né, por esses sintomas que eu já tinha quando eu era mais jovem. Mas isso nunca me aconteceu. E eu sei hoje, agora, depois que a meditação começou a ser mais comentada e começar mais falada, porque em 1988 pouco se ouvia falar em meditação. Era mais uma coisa lá do Oriente, da Índia, do Tibete, dos budistas, enfim. Mas a partir de 1960, por aí, depois que os Beatles começaram a ir para a Índia, começou a surgir maior interesse em saber quais eram os efeitos da meditação. Porque até então, a meditação é uma ciência empírica, mas aí os ocidentais, que somos nós, né, gostamos da ciência. E principalmente os americanos. Você sabe que os americanos, eles têm que provar cientificamente alguma coisa para ser incorporado na vida deles. Eles têm uma certa dificuldade de construir coisas empíricas. Isso é bom, porque nós também temos referência. Porque às vezes é difícil tu começar a praticar meditação e simplesmente dizer, olha, comecei a dormir melhor. Aí as pessoas dizem, mas será que é da meditação? Mas hoje, nos Estados Unidos, nós temos mais de 5.000 trabalhos científicos de estudo, de observação de pessoas que praticam meditação e que têm uma qualidade de vida muito superior a outras pessoas que não praticam meditação. E não é só mais produtividade ou uma vida mais prazerosa. Também são mais felizes, provados cientificamente pelos efeitos da meditação. E eu estava vendo um estudo que é muito interessante para a gente, porque a gente que tem trabalho, que é empresário, que tem uma vida ativa, que circula com muitas pessoas e que deseja ter uma vida ativa, produtiva e ter sucesso, mas não perder a saúde, né? Porque de que adianta você ganhar bastante dinheiro e lá pelas tantas perder a sua saúde? Não resolve. Então você precisa mandar conta das suas demandas, trabalhar, ter produtividade, inteligência e não acabar com o teu corpo. Porque sem saúde não resolve nada. O Steve Jobs, que passou por uma experiência muito dolorosa e ele praticava a meditação, quando ele ficou doente, ele disse que ele percebeu a fragilidade do nosso corpo e principalmente a fragilidade que o dinheiro não pode fazer tudo. Então nós podemos ser ambiciosos, devemos, porque a ambição nos leva a um passo adiante, mas não podemos perder a nossa saúde. E aí que a meditação entra.
E tem um estudo que diz, que eu achei muito interessante e vou mostrar para vocês, que as pessoas que são felizes, 31% das pessoas que são felizes, num comparativo, né? 31% das pessoas, elas são mais produtivas e têm mais qualidade na produção. Elas são mais efetivas, né? 3% são mais criativas. E 37%, se elas vendem alguma coisa, elas vendem muito mais. Então, 37% das pessoas têm um alto índice de venda. E se a gente for pensar em vender, não podemos pensar em vender só mercadoria. A gente vende o nosso produto, vende a nossa inteligência, vende um curso que tu quer fazer. Nós temos um mecanismo de compra e venda muito intenso na nossa vida. E imagina que 37% das pessoas, elas vendem mais. Vende mais significa, elas têm mais habilidade, elas têm mais clareza, elas têm mais inteligência para fazer a negociação. Ou para usar os gatilhos mentais, como fala muito o Érico Rocha, que é um player brasileiro que pratica meditação. E onde ele fala muito em gatilhos mentais. Gatilhos mentais que se usa diretamente em qualquer momento da nossa vida, até para se relacionar com um filho seu. Então, o que acontece? Você fica mais inteligente, e isso é natural. Você fica, como a tua mente, isso é uma coisa que a gente precisa compreender, né? A nossa mente, ela é como um macaco selvagem, né? O mestre Shivananda, era um filósofo de 1988, comenta muito que a nossa mente é como um macaco selvagem. Então, você imagina um macaco selvagem dentro de uma cozinha. O que estrago que esse macaco faz? Cozinha cheia de objetos. Então, assim, ele liquida, derruba tudo, tira tudo fora do lugar, aquilo vira uma confusão, e etc e tal. Imagina esse macaco sendo nossa mente. E se você for observar a sua mente, você percebe que a nossa mente é como um macaco mesmo. Se você se descontrai, faça esse exercício. Descontrai e fica olhando para a sua mente, só olhando. É um exercício muito bom de autoconhecimento, inclusive. Você olha para a sua mente e vê, observe aonde que ela vai. Como um observador, como se eu pudesse estar na frente da sua mente. E deixa ela ir para onde ela quiser. E você vai observar que ela vai mesmo. Ela vai para diferentes lugares, para diferentes tempos, vai para o passado, vai para o futuro, fica no presente e anda como um macaco selvagem. E fica à mercê do que ela quiser. É como se a gente, uma coisa interessante que o ser humano nunca se preocupou em ter um treino da mente, construir uma mente poderosa. É isso que a meditação faz. A meditação constrói uma mente poderosa. Porque um dos exercícios da meditação é você se concentrar. Quando você é iniciante, você precisa se concentrar em um único ponto, né? E no caso nosso, nós se concentramos num ponto aqui entre a sobrancelha, que é o nosso centro da intuição. Porque meditar é não pensar, é não construir pensamentos. Aí você vai me perguntar, Cecília, agora como é que eu vou conseguir chegar a isso? Como é que eu, que tenho uma mente de macaco, vou fazer com que a minha mente vai se afinando e fique num único ponto? Como é que eu vou conseguir isso? Simples. Treinando a sua mente. Dia a dia. Passo a passo. E isso não tem acordo. Nós precisamos fazer um treinamento diário, constante, para a nossa mente entender esse processo, ressignificar as nossas células. Tanto que tem uns estudos nos Estados Unidos que dizem que muda o nosso mindset com a meditação. Ela produz alterações não só mentais, como biológicas nas nossas células. Inclusive de rejuvenescimento. Imagina rejuvenescer o seu cérebro. Porque pensa você, uma pessoa que tem Alzheimer, né? E tem pessoas muito jovens já com Alzheimer. E nos Estados Unidos, eles estão, nos hospitais, eles estão oferecendo meditação para as pessoas que têm os primeiros sintomas de Alzheimer.
E a meditação rejuvenesce, retarda o envelhecimento das células cerebrais. Então, se você tem uma vida mental de 70, 80 anos, se você começar a praticar meditação hoje, você certamente vai retardar o envelhecimento das suas células nervosas. E sem um cérebro, nós não temos nada, porque pensa comigo, quem é que manda no nosso corpo? Ah, são os hormônios, são o oxigênio, ok, tudo ajuda. Mas o nosso cérebro é o nosso, eu sempre digo isso, é o nosso grande maestro. É o nosso grande maestro. Por quê? Porque ele comanda. Ele comanda o resto do nosso corpo. Se nós ficamos ansiosos, o que nosso coração começa a bater, nós começamos a suar, temos sudorese intensa, tudo desencadeado por um pensamento, talvez lá de perigo, ou um pensamento de insegurança, ou um pensamento de medo, e desencadeia uma série de coisas no nosso corpo negativas. E por isso que as pessoas ansiosas precisam muito da meditação. Inclusive os estressados. Porque o estresse faz um arraso no nosso corpo. Todo mundo já sabe. Não posso ficar estressada porque senão eu vou ter uma síncope, vou infartar, ou sei lá o que. Mas como é que você evita o estresse? Como não ter estresse na nossa vida? Um pouco de estresse nós precisamos para levantar de manhã, dar conta das nossas tarefas, um pouco de energia, daquela tensão, a gente até precisa. Mas quando ele é exagerado, esse estresse, o que acontece com a gente? O que o nosso cérebro faz? Primeiro, tem um turbilhão de pensamentos. Os pensamentos ficam como equinuviados, como uma chuva que tem vento, chove, nada é muito claro. Vocês observam que a pessoa estressada, normalmente ela é confusa. Por que ela é confusa? Porque ela não consegue enxergar o que tem que enxergar com clareza, com exatidão. Ela não consegue ter um foco. Ela fica envolvida com um monte de coisa, como aquela dona. A gente pode ter um exemplo muito fácil, que é assim, a dona da casa, quando ela levanta de manhã, ela prepara o café, vai tomar banho, arruma os cabelos, ela vive com um turbilhão, ela não vive nada. Ela passa pela vida. Aí quando passa o filho, ela diz, meu filho apura que eu tenho que sair, ou nem cumprimenta talvez as outras pessoas. Isso dá um estresse. A gente fica insatisfeita. Às vezes a infelicidade não é porque nós temos problemas dramáticos na nossa vida. Às vezes a infelicidade é porque a gente não vive o nosso presente. E quando você não vive cada coisa no seu tempo, no seu lugar, você acaba acumulando uma certa ansiedade. Porque como diz o Augusto Cury, diz uma coisa muito interessante, né? 90% das nossas preocupações, elas não acontecem. Aquelas nossas fantasias, aqueles nossos medos, eles não acontecem. E 10% desses turbilhões não são tão fortes assim, nem são tão importantes. A nossa mente, na verdade, ela é muito fantasiosa, né? Vocês já observaram quando você tem insônia, por exemplo, se você deita na cama e você tem insônia? Observe, faça uma experiência. Isso é autoconhecimento. Como é que a gente passa? Como é que fica? Como é que são os pensamentos? Eles são tenebrosos. Eles são assombração. Só falta vir um fantasma e acabar com tudo, porque não tem uma tendência do ser humano, e à noite, ela, como que a gente diz, a noite é mais dark, né? Ela é mais escura, e ela parece que os nossos demônios saem a passeio. Então tu tem insônia, e vem aquele monte de pensamentos tenebrosos, negativos, você vai perder o emprego, ou vai ter problema aqui, ou você não consegue dormir, ou você precisa de pílulas para dormir, e por aí vai. E agora, como é que você vai fazer? E o que você faz para modificar esse mindset? Por isso que a meditação veio, e que bom para nós, que veio para o Ocidente, e os americanos, muito bom também, tem vários estudos na Inglaterra também, mas os americanos, principalmente Harvard, Pennsylvania, Massachusetts, estão fazendo trabalhos muito intensos, com pessoas, fazendo pesquisa com pessoas que meditam,
e que outras que não meditam. Então, eles pegam um grupo, as pessoas ficam meditando 4 meses e eles fazem uma observação e depois fazem o mesmo teste em pessoas que não praticam meditação. E as diferenças são abismais. E aí ele tem vários e vários trabalhos. Tem um médico americano, que é Mark Hyman, ele tem um artigo que ele fala assim, meditation vezes medicina, has medicine, que é onde ele comenta os efeitos da meditação que ele observou nos pacientes. E ele fala de ansiedade, fala de melhora de sono, melhora do humor, vários e vários efeitos da meditação. Ele tem acompanhado os seus pacientes. E uma coisa que eu achei fantástica desse artigo, que é uma coisa nova, o detalhe que os pacientes vão abandonando as nossas famosas pílulas, as nossas famosas pílulas de sustentar a nossa vida. É pílula para dormir, é pílula para não ficar nervosa, é pílula para não engordar, é pílula para... E aí, o que nós fizemos com o nosso corpo? Enchemos de venenos. Ele mesmo diz que o remédio é um detalhe entre ser veneno e ser a cura. Os médicos falam muito disso. Agora, imagina você tomando pílula para dormir. Todas as noites, aquela pílulazinha para dormir. Se você tem uma ferramenta da meditação que é poderosa, que melhora o sono, eu posso falar para vocês de experiência própria. O sono é diferente, porque assim, ó, qual é a minha rotina pessoal? Eu acordo de manhã, eu sento na cama e pratico a meditação. É a minha primeira atividade. Depois disso, eu levanto e vou para minha vida. E muitas vezes, eu quero contar para vocês que eu faço uma meditação um pouco mais prolongada, porque faz tempo que eu medito, então eu faço uma meditação mais de 15, 20 minutos, dependendo do dia que eu tenho mais tempo. E quando eu faço uma meditação de mais tempo, eu observo, eu saio para minha vida e lá pelas tantas da manhã eu tô com aquela sensação de felicidade, de euforia, aquela coisa maravilhosa, de, ai, eu estou me sentindo tão feliz. Assim, uma coisa natural, ponto. E à noite, o que eu faço? À noite eu resolvo todas as minhas atividades noturnas, todas as coisas que eu tenho que fazer, etc e tal. E uma coisa interessante que vocês têm, não sei se vocês... É a história de o quarto da gente ser uma caverna. O quarto eu considero o lugar mais luxuoso que deve ter na casa. Os lençóis mais macios, uma cortina que deixe blackout total, não entre claridade, não tem a TV, não tem a som, não tem o ar, nada. A sua caverna. E de preferência que você tenha as melhores roupas para dormir, sabe? Aquele lugar que você abre a porta e já se sente bem. Um lugar arejado, gostoso. E aí você entra para sua caverna e antes de dormir, o que eu faço? Eu pratico meditação. Eu sento na cama, eu gosto porque meditar é interessante a gente ter uma roupa confortável. Porque nós precisamos de uma respiração. A respiração abdominal que a gente tem que fazer, o que é a respiração abdominal? Respirar abdominal é assim, você inspira e dilata o abdômen. E quando você expira, você recolhe o abdômen. Uma regra muito simples. Então, ar para dentro, abdômen para fora. Como diz o meu professor De Rose. Ar para fora, abdômen para dentro. Essa é a respiração que a gente tem que fazer e deve viver todos. Essa é a respiração que nós temos que viver. E se você respira diferente, modifique a sua respiração e você vai perceber já resultados. Porque a respiração abdominal, ela descontrai a gente. Ela produz uma descontração que não tem assim uma explicação mais fisiológica. Mas na verdade, faça essa experiência, senta, posição confortável, a coluna ereta, coloca as mãos sobre as coxas e faça essa respiração. Abdômen para fora, retém, depois o abdômen para dentro. Você vai perceber que lentamente você descontrai. Você começa a descontrair o corpo. Por mais que você fique, não estou acostumada com a posição, faça vários e vários movimentos. Faça 5 minutos, ali, tranquila. Senta, fecha os olhos, respira,
Se possível, se você ainda quiser intensificar esse exercício, que é muito bom, é o início do treino para a meditação. Você pode simplesmente respirar, sentar na cama, botar a coluna ereta, botar as mãos sobre as coxas bem descontraídas, fazer várias respirações, e se concentrar na respiração, só na respiração. Quando vier um pensamento, e isso é um treino que a gente começa quando a gente vai aprender a técnica da meditação, quando vier um pensamento, deixa ele passar, como se fosse um filme, não agarra ele. Então você está lá sentado fazendo a ação respiratória, prestando atenção, concentração na respiração, que a pouquinho você diz, eu tenho que comprar determinada coisa, eu tenho que telefonar, não sei para quem. Ok, deixa ele passar, não agarra. Porque se você não ficar prestando atenção, atento, os teus pensamentos te levam embora. Por isso que meditar é um exercício ativo. Ativo, muito ativo. Tu tem que estar acordado, tu tem que estar lúcido. E por isso que tem que ser sentado. Porque deitado tu dorme, tu descontrai, não é uma posição para meditar. Tu tem sim, é que ficar sentado o tempo que você puder ou tiver vontade de ficar, enfim, e fazer essa respiração e ficar concentrado na respiração. É o primeiro passo para se aprender a meditar. E vocês podem começar a fazer esse exercício. É muito. E aí, quando vier um pensamento, você deixa ele passar. Mas aí tu tem que ficar prestando atenção pelo seguinte: se você não ficar prestando atenção, quando você perceber, você tá lá do outro lado da cidade, sei lá, fazendo o quê? Ou você tá no cinema, ou você tá num bar conversando com alguém, você já não está mais onde você estava na respiração. E isso é interessante, vocês observem isso. Isso vai acontecer com vocês. Quando de repente você vê, mas eu tava na respiração, agora eu tô lá na sala, sei lá onde que eu estou, não tô mais aqui. E isso é outra coisa que você tem que prestar atenção. Aonde estão os teus pensamentos, é onde você está. A sua realidade está onde estão seus pensamentos. Nós não somos, nós não vivemos. Por que as pessoas não vivem o aqui e o agora? Por que nós não vivemos o aqui e o agora? Porque quando você começa, se você observar os seus pensamentos, faça essa experiência. É uma experiência de autoconhecimento. Sente e fiquem olhando para a mente de vocês. E anote ali. Quanto por cento dos pensamentos de vocês estão no passado, quanto por cento está no futuro e quanto por cento está no presente. Olhem para isso. E isso a meditação produz essa mágica maravilhosa, que é ficar concentrado no presente, no aqui e no agora. Então, quando você conversa com uma pessoa, você está presente com essa pessoa. Você olha nos olhos dessa pessoa. E você se conecta com a pessoa. Então, você já tem uma relação interpessoal muito mais intensa e muito mais real. Até, por incrível que pareça, com a pessoa que você ama, que você vive no dia a dia. Com seus filhos. Quando você olhar para os seus filhos, você olha para o seu filho. Quando você fala com alguém, você fala com alguém. Isso é estar no presente, no aqui e no agora. E o que faz essa mágica maravilhosa? Essa mágica produz um efeito que se torna, você sente mais prazer em todos os momentos da sua vida. Você vai comer, você olha para o alimento e come o alimento, sente, percebe, vê. E não aquela história assim, você vai comer e fica no celular. É uma loucura, porque tu não sabe nem o que tu está fazendo, tu nem sabe o que tu comeu. É capaz de uma pessoa perguntar, o que você comeu no almoço? Olha, não me lembro, acho que foi arroz, nem sei. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Eu fico pasmo, mas é a realidade. Mas por que a pessoa não prestou atenção? Porque ela se divide, ela tem ela se divide em várias coisas. Quando a gente se divide, a gente não vive, a gente não sente, a gente não percebe. E a meditação tem esse efeito fantástico, não? Te traz para o presente. Te traz para o presente. E esses exercícios que eu falei há pouco, vocês devem fazer como um início de treino da mente. Nós precisamos treinar a nossa mente como treinamos o nosso físico. Não tem acordo, nós temos que fazer isso. Se nós quisermos ser mais produtivos,
mais felizes, ter melhor resultado na nossa carreira, no nosso trabalho, ser mais inteligente, mais criativo, nós precisamos da meditação. Porque a meditação expande a consciência. É como se ela dilatasse a sua consciência. Como se o seu cérebro, que está aqui pequenino, fosse ampliado. E ele é ampliado. Por quê? Por que ele é ampliado? Porque tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro na sua mente. Fica mais fácil de ver as coisas. E você tem mais um detalhe. Como você se emociona menos. Porque uma pessoa emocionada é um caos, né? Vamos combinar, uma pessoa que é reativa, emocional, ela bota os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, não é verdade? E quando você medita, a sua emoção, ela é melhor focada. Você distingue o que é real do que é fantasia. Até então tem um acontecimento, você olha o acontecimento como ele é, e não como a sua emoção, porque a emoção, ela turva a gente. Tanto a gente ouve falar, né? Ele matou a pessoa porque estava emocionado. Ou tem um outro provérbio que se diz, você está emocionado, não decida nada. Já tem uma ciência em volta disso. Que a emoção realmente atrapalha nós. Nos bota em cada situação terrível. Às vezes tu diz coisa que você gostaria de nunca ter dito. Só porque se emocionou. E por que você se emociona? Não é a emoção positiva, mas aquela emoção perturbadora que deixa o seu cérebro enviado. Você não enxerga. E aí você acaba fazendo coisa que não gostaria de fazer. E aí, depois que as palavras saíram da sua boca, danou-se, né? Não tem mais solução. Tu não consegue recolher a palavra. Ah, tu consegue dizer me desculpe, mas será que não doeu igual para quem ouviu? Dói, é real. Dizem, ainda mais que é uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que ama a gente, imagina. Aí tu chega e diga áspera, palavras ásperas para essa pessoa. Por mais que você peça desculpa, olha, eu me atrapalhei, fiquei nervoso, não consegue recuperar. Não consegue, doeu. A pessoa pode perdoar, tudo bem, acho que deve, mas vamos combinar, nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Nós temos como administrar nossas emoções. Nós temos uma ferramenta poderosa. E eu digo para vocês começarem a praticar meditação, vocês terão grande qualidade de vida e grandes benefícios. Está aí, vocês podem entrar na internet. Eu diria uma fila de benefícios. E essa semana mesmo eu estava ouvindo um grande player brasileiro, que é o Érico Rocha, falando que ele começou a meditar há uns 2 a 3 anos, os efeitos que a meditação já está hoje na vida dele. É um grande player, uma pessoa que tem muita responsabilidade, nós temos uma vida super ativa, e ele disse várias coisas, e entre elas essa, que ele se emociona, ele consegue lidar com essas nuances do trabalho, das relações dos seus funcionários, etc., de uma maneira muito mais saudável, que antes ele não conseguia. Imagina só isso, que eles conseguem se relacionar melhor, inclusive com o filho e a mulher, que um dia o filho diz, pai, tu não vai parar de meditar. Opa, imagina, que loucura, que coisa mais deliciosa, né? E hoje ele pratica meditação, fala muito sobre isso, e ele recomenda para os alunos dele, da forma de lançamento, que é vocês aprendam a meditar, que vocês terão muito mais sucesso. Porque o sucesso vem com o trabalho, com a dedicação, com o foco, a persistência, a inteligência, né? O resultado vem. Se tu tem um foco, tu tem uma lucidez, tu consegue enxergar. E outra coisa sobre enxergar é os insights. A pessoa que medita tem muito insight. Ela enxerga além do que as outras pessoas não veem. Insight é aquilo que as mulheres têm com muita facilidade. Ah, eu sei. Como é que tu sabe? Ah, não sei, mas eu sei. Isso é muito comum, né? As mulheres têm uma coisa quase natural de insight. Os homens têm mais dificuldade. Mas a meditação, e o Érico Rocha, inclusive, fala disso, é bom porque é uma pessoa que começou há 2 anos a meditar. Não sou eu que estou dando, né, que ensino e sou entusiasmada, mas não, é um ser humano que está aí no mercado de trabalho, que está vivendo os benefícios e fala muito do benefício da meditação na vida dele, pessoal, como empresário,
como pessoa e como líder de uma grande empresa. Ele é CEO de uma grande empresa. E ele percebe e fala que o quanto a meditação tem dado suporte na vida dele. Então, por que não aprender a meditar? Vamos aprender a meditar. O que é 5 minutos na sua vida de manhã e os 5 minutos à noite? O que é 5 minutos na nossa vida? Vamos pensar. O que é? O que é 5 minutos? Já passaram. Nós estamos aqui conversando aqui há mais de 30 minutos. O que é 5 minutos? Você precisa começar com 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque é um tempo tolerável, é um tempo factível. E aí depois, à medida que você pratica, você começa a ter mais prazer com a meditação. Você naturalmente quer ficar mais tempo. É uma coisa natural. Aí quando chega fim de semana, tu avisa, não, hoje eu vou meditar 10 minutos. Né? Eu dei às minhas alunas, nós fizemos uma meta aí, de todo mundo praticar 8 minutos de manhã e 8 minutos à noite. E ponto. Aí tinha uma aluna que não praticava de noite, mas aí como teve esse grupo, vamos fazer um comprometimento de grupo, ela começou a praticar meditação, pronto. Então tu pode ver várias ferramentas para você fazer, porque, na verdade, a gente precisa de disciplina diária, e não tem acordo. Disciplina diária tem que ser, a mente tem que ser treinada dia a dia. E se você para de meditar, a mente volta lá para os antigos hábitos. Então, a meditação tem que ser incorporada na sua vida, como tomar banho, como qualquer coisa que a gente faz tanta coisa, né? Mas pensa no benefício que você vai ter. Pensa em todo esse ganho que você vai ter na sua vida. O que a gente não faria para não ficar... Olha o custo de ficar doente. Olha uma pessoa estressada, que tem pressão alta, que sofre do coração, que a pouquinho tem um infarto, aí vai lá para o hospital, bota uma safena no negócio, a vida dele vira um caos. O custo familiar, o custo das pessoas envolvidas, custo financeiro, prejuízo, o diabo, né? Tudo isso a gente pode evitar, porque a saúde é uma coisa de prevenção, a gente tem que fazer as coisas para se manter saudável. Tem alimentação, tem sono, que é muito importante, dormir bem é muito importante, tem relações afetivas, positivas é muito importante, tem várias coisas que são importantes. Mas meditação também é muito importante. Estamos aí, vários professores ensinando meditação, e eu tenho no Instagram, eu tenho um e-book que eu fiz, tá bem claro sobre meditação. Lá tem algumas dicas para iniciantes. Vocês podem fazer o download gratuito, em Cecília Perlin Meditação. Lá tem o link, vocês façam o download, leiam, e lá também tem o meu e-mail. Vocês podem me mandar um e-mail perguntando, pedindo orientação, sabendo onde que eu dou aula, o que vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês. Eu sou realmente, eu às vezes tenho assim, a importância da meditação não só na minha vida, como na vida das pessoas que eu ensinei a meditar, das pessoas que estão meditando, e também porque eu acho que é uma ferramenta tão poderosa e todos nós podemos usá-la. Não tem investimento de roupa, tu não precisa se deslocar de casa, nada. Tu aprende a técnica e pratica depois o resto da sua vida, em qualquer lugar do mundo, viajando, fazendo o que você quiser, você pode praticar meditação. E era isso por hoje, agradeço vocês, e obrigada, e tenham todos uma boa tarde.